Eu vou tentar falar um pouco em pé, se eu não conseguir, eu vou falar sentado, tá? Porque, não é porque eu estava falando, né? Eu só tenho uma mão. Se eu segurar o microfone, eu não consigo segurar o celular, não consigo segurar o vídeo. Acho que eu vou fazer isso, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Será que pega da mesa? Se eu puser assim, será que pega? Acho que pega, né? Pega. Aí eu libero a mão. Tá dando para ouvir bem, tá? Então, boa noite a todos. A gente vai estudar na noite de hoje o capítulo 10 da segunda parte do livro dos Espíritos, Ocupação e Missão dos Espíritos. Teoricamente, a gente teria que estudar questão 558 a 584. É coisa que não acaba mais, tá? Ou seja, não tem como, se a gente for varrer questão por questão, não tem como a gente fazer isso no tempo hábil para conseguir desenvolver o assunto. E tem uma outra coisa também muito interessante para a gente pensar, que quando a gente pega determinadas questões do livro dos Espíritos, né, se a gente pegar determinadas situações que tem no livro dos Espíritos, a gente vai perceber que as questões, elas na realidade, elas não são questões isoladas, né? Quando você pega determinadas questões, você vê que se você fala de espírito, aí tem espírito com letra minúscula, que é a parte inteligente, lá da questão 23, tem a individualidade dos seres, que é a questão 76, né? Então você vai vendo que as questões, elas são mais ou menos, elas são misturadas, sabe? E outra coisa também muito importante da gente perceber é que, na realidade, as coisas que acontecem dentro da obra de Deus, elas todas se intercalam, né? A gente sabe, né? Vocês já devem ter ouvido falar de uma questão clássica do livro dos Espíritos, né? A questão 540, né? Vocês estão lendo sequencialmente? Estão estudando sequencialmente? Sequencialmente, né? Então, a 540 foi há pouco tempo, né? Tem uma frase que o expositor tem que ter falado, ele tem que falar, ele deve ter falado, né? Estou acreditando que falou, pelo amor de Deus. Ele fala assim, Kardec, comentário de Kardec na questão 540, diz assim: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. Vocês lembram de ter visto essa frase? Tá? Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, se do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, a regra que vale para o átomo tem que valer para o arcanjo. É isso que ele está falando. Tá? E a gente já consegue imaginar mais ou menos a situação, porque se nós temos espíritos, e nós enquanto espíritos, nós podemos estar encarnados ou desencarnados, e se nós fazemos parte da criação, então significa que tudo que vale para o espírito encarnado tem que valer para o espírito desencarnado. Tá? Tem que valer, não tem jeito, tem que valer da mesma maneira. Tá? Lógico que quando eu digo da mesma maneira, tem algumas nuancezinhas que podem diferenciar por questão de formatação. A gente não tem corpo físico, né? Então, corpo físico nós temos órgão. A gente, como espírito, não vai ter órgão da mesma maneira que a gente tem corpo físico, né? Nós, como corpo físico, a gente dorme, né? Enquanto espírito não vai dormir, mas vai ter uma coisa parecida com dormir, que é a interrupção da atividade espiritual. Então, na realidade, você vai começar a perceber que as questões, elas estão intercaladas. E aí o que acontece? Quando você vai no livro dos Espíritos, na questão número 132, que também é uma questão mais ali atrás, né? Essa questão 132 a gente reputa como talvez a questão mais importante do livro dos Espíritos, porque uma das questões filosóficas que mais batem na nossa cabeça é a questão do que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Diz de passagem, né? Quando a gente fala assim sobre desafio filosófico, todo mundo diz assim que para o homem os 3 grandes desafios são: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, né? Então, quando a gente fala o que a gente está fazendo aqui, é a coisa mais engraçada do mundo, porque nós, por incrível que pareça, nós não paramos para pensar que a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui. Só que dificilmente a gente consegue saber uma pessoa. Olha que eu já conversei com bastante gente, tá? Miriam sabe disso, a gente já está nesse caminho, né, há um bom tempinho já, né? Lembra que eu tinha cabelo preto, né? Todos nós, né? Então o que acontece?
Quando você chega assim, se eu chegar para vocês, né, e perguntar para vocês assim, alguém sabe me dizer o que a gente veio fazer aqui? Qual é o objetivo da encarnação? Para que a gente está aqui na Terra? Para evoluir. E o que mais? Para consertar muitas coisas que fizemos de errado, e para consertar também. A senhora está correta, é consertar também, tá? Mas consertar é uma das partes dessa outra coisa que a gente tem que fazer. Resgatar. Resgatar também é uma parte das coisas que a gente tem que fazer. Qual é? Qual é a principal? A principal coisa que a gente tem que fazer, que é a segunda, olha, isso aqui não sou eu que digo não, tá? Quem diz isso é o Livro dos Espíritos, tá? Ele diz assim, lá na questão 132, ele diz assim, que nós estamos aqui nesse planeta para fazer duas coisas. Primeiro, progredir. E segundo, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Por quê? Nós não estamos aqui. Quando você fala que você vai resgatar, né? Quem falou resgatar? Foi você ou foi você? Né? Quem falou resgatar? Resgatar foi você, né? Quem falou resgatar? Né? Quando você vai resgatar é uma das partes que você tem que fazer. Tem gente que tem qual é a parte que te cabe? Resgatar. Qual é a parte que te cabe? Fazer não sei o que. Qual é a parte que te cabe? Tem gente que a parte que cabe é varrer a rua. Tem gente que a parte que cabe é notória, é ser mãe dentro de casa. Tem gente que a parte que cabe é fazer as coisas e quebrar a cabeça. Parece até que a pessoa, né? Por quê? Porque a parte que cabe a ele é desenvolver a humildade. Então o cara faz não sei o que, quebra a cabeça. Aí faz o cara quebra a cara, faz o cara quebra a cara, faz o cara quebra a cara. Até ele entender que ele não pode tudo, até que ele entender, né? Então são coisas que a gente vai aprender no decorrer das nossas existências. Só que quando você olha olha só o que eu vou dizer a vocês, hein? Quando vocês olham todas as coisas que existem à nossa volta, todas as coisas que existem à nossa volta funcionam e atendem os mesmos princípios, a mesmíssima coisa. Se você pegar uma cadeira de 300, 500, 700, 800 anos, só para ter ideia, no tempo de Jesus não tinha cadeira. Hoje em dia tem cadeira. Se você pegar os materiais que se faz a cadeira, você vê que está tendo um progresso na qualidade da cadeira, no material da cadeira. E a cadeira se propõe a quê? Se propõe a gente sentar, se propõe a pessoa subir para fazer não sei o que, limpar a janela. Tem gente que sobe a janela, depois quebra, né, aí dentro do braço, tá? Mas ela vai limpar a janela quando subir na cadeira, tá? Então o que acontece? Você vai descobrir que ventilador tem uma função e ventilador está evoluindo. Para quem tá com o cabelo já mais colorido, né, dessa cor aqui, né, você não deixa de ser uma cor, né? Quando a gente pega assim, eu me lembro de um ventilador, eu morava na década de 60, eu morava em Deodoro, tá? Vocês imaginem Deodoro na década de 60, tá? Era tanto pernilongo, mas tanto pernilongo, eu matava assim, eu era um exímio matador de pernilongo, eu pegava pernilongo assim ao voo, né, e botava em cima da mesa, porque eu queria bater meu recorde, cada dia eu queria bater meu recorde. Então era assim, 47, 55 pernilongos que eu conseguia pegar. Só que para você resolver isso era muito fácil, porque a gente pegava e usava tela, colocava tela na janela, sabe? Não existia tela. A gente pegava spray e jogava spray no mosquito. Não existia mosquito. A gente fechava a janela e ligava o ar-condicionado. Não existia ar-condicionado. A gente fechava a janela e usava o ventilador. Não existia ventilador. Na verdade, existia ventilador. Mas a minha família toda, que já era uma família com posses, tinha um ventilador, só um ventilador de ferro na casa do meu avô, que a gente chamava ele de telo-telo. Porque na hora que você ligava ele na velocidade máxima, ele fazia assim, tela, 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 tela. E não conseguia ventar porcaria nenhuma. O que a gente usava para segurar os pernilongos naquela época era uma coisa chamada espiral. Tem gente aqui que não tem nem noção, não tem com essa que você não sabe o que é espiral. Isso mesmo. Tinha que botar 2 espiral, um na pé da cama e o outro na cabeceira, porque senão você era abduzido pelos pernilongos.
Era uma coisa terrível. E justamente o pessoal lembrou bem aqui, porque o nome do trem era Durma Bem. Asfixiado. Bem asfixiado, isso mesmo. Bem, respirando bem mal. Então o que acontece? Quando você vai perceber, tudo isso tem evoluído no decorrer do tempo. E aí quando você chega na parte dos espíritos, você vai ver que os animais estão evoluindo. Gente, acabamos de falar, cadê a vovó? Né? Acabamos de falar negócio de criança. A gente pegava criança antigamente, né? Criança com... A mulher tinha filho, aí tinha que tomar canja de galinha. Lembram disso? A mulher hoje tem filho, vai trabalhar, vai fazer não sei o que, não para não. A mulher trabalha ou faz atividade até o 8º, até o 9º mês de gravidez. As crianças já nascem de olho aberto, já tudo sabendo senha do computador, os caras são mais coisas, os caras são muito complexos mesmo. Então a gente vê que em tudo quanto é canto, em todos os reinos, em tudo quanto é canto, tudo obedece à mesmíssima regra: progredir e cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Quando chega na questão 558, que é a primeira questão, essa questão é fundamental, porque ela é a primeira questão do capítulo. Olha como é que Kardec aborda o assunto. Os espíritos têm outra coisa a fazer além de se melhorarem pessoalmente? Pergunta: o que significa melhorar-se pessoalmente? Progredir. Entenderam? Então, se ele quisesse chegar aqui e usar a mesma palavra da questão 132, ele podia usar a mesma palavra, não tinha problema. Então, ele está perguntando aqui exatamente isso. Nós temos, quando desencarnados, alguma outra coisa a fazer, além de se melhorar pessoalmente? Os espíritos respondem, às vezes, usando outras palavras, mas a palavra que ele está usando é a mesmíssima coisa de dizer para a gente que a gente vai ter que cumprir a parte que nos cabe. Então ele diz assim: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus em quem são ministros. Ou seja, encarnado ou desencarnado, o tempo todo nós temos que progredir e cumprir a nossa parte na obra da criação. É isso que a gente tem que fazer, cumprir a parte de Deus. Quando eu fiz o trabalho, eu botei um slide que eu coloquei dois caras tocando piano a 4 mãos, né? Tem nós tocando a 4 mãos, né? Que fica mal barato, né? Quais são as 4 mãos que vão tocar piano? As 4 mãos que vão tocar piano, que um dia a gente vai conseguir entender, é 2 mãos, entre aspas, de Deus, que tem vontade soberana, que vários cantos a gente vê escrito: não há sequer uma folha seca que caia que não seja por conta da vontade de Deus. Eu vi outro texto em outro lugar que diz que nem um fio de cabelo cai que não seja pela vontade de Deus. É tudo a mesma coisa. A vontade de Deus é soberana. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, um dia a gente vai conseguir cair a ficha de que todas as coisas que nós fazemos são coisas que nós fazemos obedecendo os desígnios de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Por isso que é natural que a gente, quando vai começando a aprender como o esquema funciona, a gente chega e fala assim, faz uma coisa e a gente diz assim: graças a Deus. Tem gente que acha que a pessoa está sendo, sabe, tudo fala graças a Deus, tudo fala graças a Deus, mas é graças a Deus mesmo. Porque Ayrton Senna, quando estava lá perto de morrer, ele parou em cima de um carro assim, segurou em cima do aerofólio do carro, né? Aí do carro de Fórmula 1, né? Ele olhou, aí dando uma entrevista, ele disse assim: quando Deus quer, não há quem não queira. Ele conseguiu perceber essa situação. O que o Kardec ele vai fazer dentro desse capítulo? Ele vai exaustivamente, né? Exaustivamente, ele vai começar a abordar essas situações e vai começar a falar a respeito dessas situações, né? Então, por exemplo, nós já falamos aqui a 559, olha só a 559 como é que ela fala, tá? Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo? Vamos parar para pensar, tá? Eu não vou responder e não vou deixar os espíritos superiores responder.
Nós é que vamos responder essa pergunta, tá? Quando a gente fala de cadeira, a cadeira tem uma função, progride e cumpre a sua parte. Quando a gente fala de mesa, a mesa tem a sua função, progride e cumpre a sua parte. Quando a gente fala de livro, o livro progride e cumpre a sua parte. Quando a gente fala de ventilador, de lâmpada, de não sei o que, bolsa, cadeira, lata de lixo, celular, sabe? Tudo que você parar para pensar, desde matéria até animais, até os seres vivos, tudo obedece a progredir e cumprir a sua parte. Pergunta: espíritos imperfeitos também vão progredir e cumprir sua parte? Entende? Então, na realidade, se a gente consegue entender o cerne da situação, a gente passa a olhar a questão, começa a olhar e falar assim: ó, que pergunta mais boba, sou? Resposta dos espíritos: todos têm deveres a cumprir. Claro que todos têm dever. Ah, mas é o mesmo dever? Claro que não pode ser o mesmo dever. Não pode ser o mesmo dever. Tem gente que é responsável por pegar as coisas do alto, tem gente que é responsável. Esse negócio de pegar as coisas do alto, a gente pensa assim, que eu estou falando assim, a pessoa, às vezes a pessoa não consegue perceber, tá? Eu uma vez estava dando uma bronca na menina que trabalhava na minha casa. Aí eu chamei ela, o nome dela era Maria das Dores, mas estava conosco, chegou jovem lá em casa, já estava conosco há mais de, 15, 20 anos. Aí eu chamava ela de Dasdor, né? Todo mundo chamava de Dasdor, né? Aí eu falei assim: Dasdor, vem cá, Dasdor. Aí ela falou: veio. Pois, Eduardo, aqui, não é possível que você não consiga enxergar aqui em cima da geladeira. Não é possível, Dasdor, você não veja que está sujo em cima da geladeira. Ela virou para mim com a maior tranquilidade do mundo e falou assim: mas Eduardo, eu não enxergo em cima da geladeira. Para mim é a coisa mais óbvia do mundo, porque eu estou em pé, né, quase 1,90 m, eu estou olhando assim, eu olho em cima de tudo que tem geladeira, de freezer, eu olho em cima de tudo. Aí eu vejo, às vezes tem um armário que é armário que fica no alto, né? Aí eu pego, eu levanto o dedo assim, passo o dedo assim em cima do armário, e o armário está sujo. Mas ela não alcança. Então, se não tiver uma rotina, se não tiver uma coisa explicada, se não tiver uma coisa tudo nos mínimos detalhes, ela não vai limpar em cima do armário, não vai limpar em cima da geladeira, porque ela não vê. Agora, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, outro dia ela fez comida, já tem tempo, né? Quando eu morava lá, ela fez comida, e aí ela pegou no dia seguinte, eu cheguei e falei assim: das dores, brincadeira, eu chego em casa cansado, não tem nada para eu comer nessa geladeira, das dores. Eduardo, a sua comida estava lá na geladeira. Aí eu falei: estava na geladeira onde, das duas? Onde é que ela botou? Ela botou na última prateleira, no fundo. Vocês sabem quando é que eu vou chegar para ver olhar a geladeira e me abaixar assim para olhar a geladeira? Nunca vou fazer isso. Entende? Então eu olho assim, eu chego lá, olho o que tem por cima assim na geladeira, né? Se tem o que eu quero, tem. Se não tem, não tem. Eu não vou me abaixar na última prateleira, no fundo. Pelo amor de Deus. Então, ela fez a comida e botou lá. Então ela estava certa, né? As duas vezes ela estava certa. Tanto não limpar porque não enxergava, e também quando botou a comida lá no fundo. As duas vezes eu estava errado. Mas o que eu estou querendo dizer é muito simples. É que cada um de nós tem uma parte para cumprir. É isso. Entende? Quem é que é mais importante? O médico ou a companheira que trabalha lá na cozinha no hospital? Quem é que é mais importante? Ou será que é mais importante a pessoa que trabalha com limpando o chão? Ou será que é mais importante a nutricionista? Ou a recepcionista? Ou o motorista de ambulância? Ou a pessoa que fabrica uma cadeira de roda, cadeira de roda? Ou a pessoa que faz manutenção na cama, naquelas camas que sobe e desce? Cada um com a sua parte. É isso que ele está falando para a gente. É justamente isso que eles vão falando conosco. Doutrina espírita é uma doutrina extremamente racional. Ela não tem, a gente não tem na doutrina espírita. Eu queria saber como é que a gente muda o negócio, eu não estou conseguindo. Assim. Então, na questão seguinte, ele pergunta assim, né? Aí eu fiz um desenho, né? Todos têm deveres a cumprir. Aí eu fiz um desenho em que a gente analisa justamente isso.
E eu vou contar para vocês, está gravando, é legal, porque aí fica gravado, depois se o pessoal vê, recorre aos números e vai no Livro dos Espíritos, tá? Porque a gente anotou aqui assim, que as questões que tratam desses assuntos são a 540, que fala do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação, a questão 703, que fala dos seres vivos, a questão 132, que fala de quando a gente está encarnado, e a questão 558, que fala de quando a gente está desencarnado. Mas, isso eu estou colocando as questões que falam diretamente sobre o assunto. Só que a questão 559 também fala, 569 também fala, tem outras questões que também falam. O que faz com que o Livro dos Espíritos seja, na verdade, um emaranhado. Você não consegue separar uma questão da outra. Você tem várias questões que estão totalmente, elas estão totalmente coladas umas nas outras, entranhadas umas nas outras, dando uma sustentação de verdade, de observação, de razão, de bom senso, que vale tanto para as menores coisas como para as maiores coisas. Em todo canto a gente vai ver as mesmas regras acontecendo. Então, quando chega no caso do homem, ele diz assim: o menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício tanto como o arquiteto, mas, eu não sei se vocês se fizeram isso alguma vez, mas dentro do meio empresarial, quando assim a pessoa vai entrar no meio, numa determinada empresa, tinha uma historinha que contava antigamente, que o indivíduo chegou num determinado lugar e viu 3 pedreiros trabalhando. Tá? Ele olhou assim, 3 pedreiros trabalhando e ficou assim: nossa, que legal, uma construção, 3 pedreiros trabalhando, os caras trabalhando, você lá conhece a história? Em meio empresarial sempre falam isso, para a pessoa ficar: olha, eu amo a empresa, lavagem cerebral, mas o objetivo é esse mesmo. O objetivo é esse mesmo. Por quê? O cara chega para o primeiro pedreiro e pergunta para ele assim: o que você está fazendo? Aí o cara falou: ué, você não está vendo? Estou botando tijolo em cima do outro. Aí o cara: tudo bem. Aí virou para o segundo pedreiro e perguntou para ele assim: o que o senhor está fazendo? Ele falou assim: ué, você não está vendo? Eu estou subindo uma parede, estou subindo um muro. Está vendo aqui? Estou subindo aqui, está vendo? Estou subindo um muro. Então, se os dois estão certos, os dois estão certos. Aí o terceiro, aí que entra lá no negócio empresarial, aí o terceiro chega e fala assim: eu estou fazendo uma catedral. A visão, cada um está fazendo a sua tarefa, mas cada um enxerga a importância do que está fazendo de maneira diferenciada. A gente pode chegar para uma professora e chegar para ela e perguntar para ela assim: o que você está fazendo? Aí às vezes a professora chega e diz assim: estou dando aula. Tem outras professoras que falam assim: estou preparando um cidadão para o futuro. Quando a professora entende que ela está preparando um cidadão para o futuro, se for uma professora de evangelização, se for perguntar para ela o que ela está fazendo, ela vai dizer assim: eu estou preparando esta criatura de Deus para todas as sei lá quantas encarnações ela vai ter daqui para frente, porque o Evangelho de Jesus ele vale daqui para sempre. Então, quanto mais visão a pessoa tem, mais entendimento ela vai ter do que ela está fazendo, e é isso que os Espíritos esperam que a gente tenha no transcorrer das nossas vidas. Aí na 560 ele fala assim: cada espírito tem atribuições espirituais especiais. Olha que coisa, hein? Não vou responder, tá? Não vou responder. Cada espírito tem atribuições especiais? O que vocês acham? Sim, não tem que responder, gente. A gente já entendeu como é que funciona, a gente já entende a regra, tá? Aí ele diz assim: vale dizer que temos que habitar em toda a parte e adquirir conhecimento em todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Olha o que o Espírito colocou, Ele vai muito além, porque ele está querendo dizer assim: não é suficiente você aprender a fazer uma coisa, você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer outra coisa, você tem que fazer outra coisa. Você não precisa aprender e seguir todas as funções que existem, mas você tem que aprender todas as coisas. É isso que a gente tem que entender. Para aprender todas as coisas, precisa encarnar em várias situações possíveis. Aí ele chega mais lá na frente, 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles?
Não ficou fácil? Vocês estão percebendo que ficou fácil? São permanentes? As funções que a gente tem que desenvolver são permanentes? O que vocês acham? Mas eu estou de máscara e não vou responder. Não, mas falando, vamos pensar. Todos nós temos que progredir. Todos temos que cumprir a nossa parte. A nossa parte vai variar no decorrer do tempo. Ele está perguntando agora se nós temos que cumprir sempre a mesma coisa sempre. Não, claro que não. Como é que eles vão responder isso? Ele vai dizer assim: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus não poderia ter dado a uns ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem com muito esforço. Então o Espírito desenvolve o tema, né? Ele desenvolve o tema, mas ele está falando a mesma coisa que a gente já está entendendo. Ele está falando, tem que falar a mesma coisa, não pode ser diferente. Então existe o cara que é o lavrador, a gente tem que olhar assim, nós estamos lembrando aqui de Covid, a gente lembra do médico, a gente lembra do enfermeiro, a gente lembra de todos os outros trabalhadores do hospital. A quem a gente deve agradecer por tudo que está acontecendo de bom nessa época de Covid? A quem a gente deve agradecer? A todos que estão envolvidos, exatamente. E aí pergunta, quem são todos que estão envolvidos? Tem uma propaganda, né? A propaganda é política, né? Tá? É política, tá? Vou dizer logo que é política, tá bom? Mas eu não quero analisar segundo a política, eu quero analisar segundo o bom senso, tá? O camarada chega para o outro e fala para o outro assim: nossa, que carrão, hein? Você não fica constrangido de ter um carro igual a esse, não? Aí o outro pegou e respondeu assim: não fico não, porque com esse carro aqui assim, muita gente ganhou dinheiro com esse carro. Ele falou: como assim muita gente ganhou dinheiro com esse carro? Ele falou: mas o dono da concessionária construiu a concessionária porque ele tem eu comprei esse carro. De alguma maneira ou de outra, né? Tudo bem, parcela pequenininha, não entra muito na questão, não. É só para a gente poder entender que o cara comprou o carro, na hora que ele comprou o carro, tinha o dono da concessionária que ganhou dinheiro. Mas quando o cara, o dono da concessionária ganha dinheiro, significa que o dono da fábrica também ganhou dinheiro. Se o dono da fábrica ganhou dinheiro, os empregados da fábrica ganharam dinheiro. Se os empregados da fábrica ganharam dinheiro, os empregados das empresas de fornecedoras de autopeças ganharam dinheiro. Se o cara que faz pneu ganhou dinheiro, o cara que fabrica borracha ganhou dinheiro, o cara da Petrobras, o cara da não sei o que, o cara da não sei o que. Aí daqui a pouco você vai começar a perceber que se todo mundo está trabalhando, alguém tem que ter dado comida para esse pessoal. Então o cara do campo também, o cara do transporte, o caminhoneiro, o cara do... Então na realidade, quando você começa a observar, está todo mundo interligado. Todos nós estamos interligados, ninguém está dissociado, né? Nenhuma pessoa pode abrir mão da sua tarefa. Não estou conseguindo entender nada que ela está falando. É porque com a máscara a gente não ouve direito. Por exemplo, a comida que a gente come e chega na nossa vida, a gente também tem que agradecer os caras que... Tem que agradecer os caras que plantaram, aos caras que colheram, ao caminhoneiro. Aqui no Brasil, ao atravessador, por incrível que pareça, né? Ou seja, então a gente tem que agradecer a todo mundo. A gente tem que agradecer a todo mundo, porque se não tivesse os caras, a gente não teria a realização das coisas. Aí ele vai adiante, né? Vai um pouquinho mais adiante, nas 562, ele diz assim: já não tendo o que adquirir, olha a situação, hein? Já não tendo o que adquirir, o espírito é criado simples e ignorante. Aí ele vai progredindo e cumprindo a sua parte, cada vez adquirindo mais conhecimento. Progredindo, cumprindo a sua parte, ganhando mais conhecimento. Até o momento que ele chegou ao espírito puro. Quando ele chegou ao espírito puro, dentro da tese apresentada, não tem mais o que progredir, não tem mais o que aprender, já aprendeu tudo. Tá? Aí ele está dizendo assim, olha a pergunta que Kardec faz. Já não tendo mais o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevadas se acham em repouso absoluto ou ainda têm ocupações?
É a mesma coisa que chegar assim e falar assim, Jesus está lá sentado, né, de perna para o ar, no bem bom. Será que é assim que funciona? Ou será que Jesus trabalha o tempo todo? Da mesma maneira como Ele mesmo disse para a gente, meu Pai trabalha o tempo todo e eu trabalho também. Então, quando eles falam isso, né, a resposta dos Espíritos, que queria que fizessem durante toda a eternidade. A ociosidade eterna seria um eterno suplício, para a gente poder compreender, para a gente poder entender que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente trabalha. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas às vezes quando a gente casa, né, quando a gente é jovem, né, ou jogar pesado, né, criança, eu me lembro que meus filhos criança, uma vez eles chegaram e falaram assim, pai, eu queria comprar não sei o que. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, eu estou sem dinheiro, filho. Aí ele virou para mim e falou assim, paga com cartão. Coisa mais simples do mundo, paga com cartão, né? Não conseguindo entender que no cartão ou sem cartão a gente tem que ter dinheiro, porque senão não adianta. E aí você pega, quando você está começando a aprender a lidar com as coisas, você às vezes faz assim, eu vou ao mercado e vou comprar 1 quilo de feijão. Aí você compra 1 quilo de feijão. Aí daqui a 2 semanas você pega e fala assim, acabou o feijão. Aí depois você tem que perder o tempo de ir de novo no mercado e comprar outro quilo de feijão. Estou usando feijão aqui só como, pelo amor de Deus, tá? O que eu estou querendo dizer é que quando a pessoa ganha mais cancha, ela não fica comprando uma coisa só. Se ela tem aonde estocar, se ela tem aonde guardar, e se ela sabe que ela vai gastar no mês 2 kg de feijão, ela compra os 2 kg de feijão e não perde tempo indo da segunda vez ao mercado. A menos que ela tenha a vontade de despender tempo no mercado. E também tem gente que gosta disso. Eu adoro ir ao mercado todo dia. Mas aí tudo bem, é a pessoa que gosta. Mas quando a pessoa ganha mais cancha, né? Ela vai ganhando cancha, o que acontece? Ela pega, não faz feijão às vezes, ela pega e fala assim, se eu fizer feijão em quantidade, eu congelo um pouco, e aí depois eu não preciso ficar fazendo feijão todo dia. Se eu fizer feijão e arroz congelado, eu não preciso fazer arroz e feijão todo dia. Aí tem alguém que vai chegar e vai dizer, mas eu gosto tanto de arroz fresco. Tá bom, então você faz arroz todo dia. Quando a pessoa ganha mais cancha, ela faz as coisas de uma maneira. Quando a pessoa tem menos cancha, ela faz de outra. Então, quanto mais experiência a pessoa tem, mais ela começa a fazer as coisas com, sabe? Ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Só para vocês terem ideia do quanto que essa questão tem importância para a gente ouve, por exemplo, que nós estamos entrando no mundo de regeneração. Vocês já ouviram isso? É lindo isso, né? A Terra está se transformando num mundo de regeneração. Para quem não entendeu ainda e não leu as obras fundamentais, a Terra vai se transformar em mundo de regeneração durante o 3º milênio, tá? Não é assim, tá? Não é 2021 assim, tá? Não é por causa de pandemia, não é isso que vai fazer a Terra se transformar. A Terra se transforma por intermédio da transformação dos espíritos que a habitam. E aí quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 3, tá lá, capítulo 3, item 5, né, a gente já sabe de cabeça, tanto usar, tanto ler, tá? Aí está lá dizendo assim, que existe o mundo primitivo, que é o lugar das primeiras encarnações da alma humana. O segundo patamar, que é esse que nós encontramos aqui, é um mundo de expiações e de provas. Aí diz assim, onde predomina o mal. Quando ele fala de mundo de regeneração, ele diz assim, as almas que ainda têm o que expiar vão repousar das lutas. Aí quando a pessoa olha isso, ela fala assim, uau, que legal, eu vou repousar das lutas. Só tem um problema, só passa para o mundo de regeneração o cara que entende que enquanto a gente descansa, o que a gente faz? Carrega pedra.
Trabalha, claro, trabalha, dá certo. Mas você carrega a pedra, fica mais pesado do que trabalhar. Entendeu? Quem é que passa para a regeneração? Só para entender quem é que passa para a regeneração. É a pessoa que rala. É a pessoa batalhadora. É a pessoa que atende os textos do Evangelho, que chega em determinado momento, Paulo de Tarso fala assim: não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque a pessoa faz o bem e toma na cabeça. Ela faz o bem e toma na cabeça. Ela faz o bem, toma na cabeça. O que ela tem que fazer? Continuar fazendo o bem. Entenderam? E aí vai chegar gente, algumas pessoas vão chegar para a gente e vão dizer assim: vocês estão tudo maluco, sair de casa com Covid e ir no centro espírita. Vocês estão tudo doido. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que acordar e vir ao centro espírita. Entende? Mas tem que, logicamente, manter a distância, lavar a mão, usar álcool, fazer não sei o que lá, usar máscara, não sei o que lá. Então tem que se precaver, claro que tem que se precaver. Mas, sobretudo, a pessoa tem que ficar ligada, que as coisas não acontecem, não são mágicas que acontecem. Então, quanto mais, se o cara, no terceiro patamar, é o cara que já entendeu que enquanto descansa, carrega a pedra, imagina como é que é o espírito puro. O cara não para um segundo sequer, gente. Então, não existe ociosidade dentro do mundo dos espíritos. Não vai acontecer isso. Eu não sei nem que horas são, tem bastante tempo. E faço assim, muito mal. Deixa eu ver o que mais que eu queria trazer para vocês. Já falei do urbano. Isso aqui é muito legal. Ele fala assim: qual é a natureza das ocupações que os espíritos vão ter? Eu queria tanto que meu celular trocasse de lado. Isso. Aqui, qual é a natureza das suas ocupações? Olha só, vou lá na 558, tá? De novo, de cabeça, tá? Vou lá na 558. O que o espírito tem que fazer além de progredir? Tem que cumprir a sua parte na obra da criação, sendo ministro de Deus, a quem vai obedecer a ordem, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você chega nas 562A, aí pergunta: qual é a natureza das ocupações? Resposta dos espíritos: receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las ao universo inteiro e velar pela sua execução. Aqui ele está falando dos espíritos puros, tá? Não está falando da gente não, tá? Mas se quiser falar da gente, nós vamos também receber as ordens que nos cabem, tá? Porque até para fazer as coisas, tudo que a gente tem feito ultimamente, tudo é feito segundo a vontade de Deus. Existe um conceito, chamado providência divina, que está lá na Gênesis, que é um conceito que diz assim, que Deus cuida das menores e das maiores coisas. Deus cuida de tudo. Essa que é a grande realidade. Nada acontece no universo que não seja com conhecimento amplo e pleno dessa realidade que Deus traz para a gente. Pergunta: as ocupações dos espíritos são incessantes? Vocês estão vendo como é que fica repetitivo? Né? Olha a pergunta dos espíritos, do Kardec para os espíritos: as ocupações dos espíritos são incessantes? O que vocês acham? Sim, claro que tem que ser incessante, o cara não vai parar, tá? Agora, tem espírito que fica fazendo mais coisa e tem um espírito que faz menos coisa, porque a pessoa tem livre-arbítrio. Então, se você pegar num determinado espaço de tempo, você vai ver que tem espírito que fica parado. Se você pegar num espaço de tempo, você vai andar na rua, você vai ver gente que vai ficar parada. Alguém aqui é aposentado? Aposentado? Aposentado não faz nada o dia inteiro, né? Mas não tem período do dia que a pessoa fica sem fazer nada, se ela quiser? Não tem aposentado que a gente que chega e fala assim: a pior coisa que eu fiz na minha vida foi me aposentar. A gente tem aposentado que diz isso. Por quê? Porque se você analisar o cara num pequeno período de tempo, né, esse daí deve ter descoberto que trabalhar é bom, né? Então o que acontece? Se o camarada for analisado num pequeno período de tempo, pode acontecer dele estar sem fazer nada.
Mas se você analisar no grosso da observação, você vai ver que não tem cabimento. Numa hora vai cair a ficha, meu filho tem que trabalhar. E se você não trabalhar, você não progride. Então, na realidade, o trabalho é efetivamente, e não podia ser diferente, já que uma das leis morais é justamente a lei do trabalho, não podia ser diferente. O trabalho é fundamental para o desenvolvimento das pessoas e desenvolvimento das criaturas. Aí ele diz assim, 564, ele diz assim: entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil. Aí ele fala assim, resposta dos espíritos superiores: sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Eu fiz um gráfico que eu pensei assim, o cara que está na situação de ficar parado no ócio, né? O cara que tem essa tendência ao ócio, tá? O que acontece? Quando ele tem oportunidade, ele arruma uma rede e deita. Entende? Por quê? Porque o camarada já tem esse... Né? O cara já gosta do ócio. O cara já gosta. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã, não precisa... Ah, você botou o relógio para despertar, não precisa relógio para despertar. 5 horas da manhã, religiosamente, a pessoa acorda. Tem gente que é assim. Tem gente que 7 horas da manhã, eu me lembro de um conhecido meu que contou uma história que ele falou assim, não fui eu não, tá? Ele contou uma história que ele falou assim: mãe, amanhã você me acorda às 6 horas que eu tenho que trabalhar? E aí quando chegou 6 horas da manhã, a mãe foi falar com ele e falou: filho, ó a mãe, né? A mãe do garotinho de 30 anos, né? Falou assim: filho querido, já são 6 horas, está na hora de trabalhar. Aí ele continuou deitado. Ela foi às 6h10, foi às 6h20, 6h30, 7 horas, 7h15, 7h20, 7h30, 8 horas, 8h15, 8h20, 8h30. Quando chegou 10 horas da manhã, ele virou para o filho, ela virou para o filho e falou assim: filho, você pediu para eu te acordar às 6 horas, já são 10 horas, filho. Ele levantou e gritou com a mãe assim: mãe, não me enche a paciência, eu quero dormir. Ah, foi assim que ele tratou a mãe. Pergunta, essa é boa, essa pergunta é ótima. O que essa mãe deve fazer no dia seguinte? Essa você pode responder. O que você faria se você fosse a mãe? Largava de lado? O que a gente faria? Minha mãe nunca largou, continuava chamando. A gente não acabou de falar, Paulo de Tarso aqui, não vos canseis de fazer o bem? A gente não acabou de... Mas tem que fazer... Pois é, olha aqui. Eu já ouvi uma vez uma companheira que falou assim: eu comprava um balde de água e jogava um balde na cabeça do cara. Eu já ouvi de tudo. Mas repara, a gente tem que fazer de novo, a gente tem que insistir. Porque quem está errado é ele, não é a gente. E se você é a mãe... ainda tem essa possibilidade ainda de jogar na cara esse tipo de coisa, tá? Mas existe... que meu irmão fazia isso. Eu sempre acordei cedo, mas meu irmão pedia ela para acordar e não levantava. E ainda falava assim: você não me acordou direito. Aí sabe o que acontece com a pessoa que tem esse hábito? Acaba que aí chega uma época, que é a resposta aqui dos espíritos, tá? Chega uma época que o ócio faz com que a vida da pessoa seja tão parada que ela não progride. E ela não progredindo, não tem jeito. Se você não progredir, ou você vai progredir pelo bem ou vai progredir pelo mal. Ou vai progredir fazendo coisa boa, trabalhando, quebrando a cabeça, mas fazendo coisa boa, ou você vai progredir pela dor. Então o que acontece? A situação seguinte que vem a esse comportamento é a situação de sofrimento. E aí quando o sofrimento chega, não há quem chegue o tempo todo e aguente o sofrimento. Em reunião mediúnica, você chega para o espírito e fala para ele assim, né? Às vezes o espírito está falando: não sei o que, você está brigando. Aí às vezes você chega para ele e fala assim: meu filho, pode ser diferente. Quando você às vezes diz para ele que pode ser diferente, ele chega e fala assim: como é que eu faço para fazer diferente? E aí como é que ele vai fazer para fazer diferente? Ele vai fazer diferente como? Através do trabalho.
Porque quando a pessoa trabalha, ela se move. E enquanto ela se move, ela ganha percepção, ganha, né, maleabilidade, começa a ficar, né, eu não posso fazer aqui assim com o corpo, porque está doendo meu ombro, mas ela começa a ter, né, maleabilidade, né, jogo de cintura, que o pessoal fala aqui no nosso linguajar do dia a dia. E aí o sofrimento vem e ela pega, entendeu? Sofrimento, né, o que tem? Dor. Aí ela pega e faz assim, ela começa a fazer assim e ela vai se esquivando das situações de sofrimento. Eu tinha sofrimento porque eu entrava em atrito com fulano. Aí quando fulano começa a entrar em atrito, aí você pega e sai pela tangente. Quem é que te dá essas condições? Quem dá essa condição é o trabalho. Quem dá essa condição é cancha, é vida, é experiência. Me lembro uma vez que eu estava no mercado, vou contar para vocês, às vezes eu conto casos assim para vocês, para a gente trazer o livro dos Espíritos para o dia a dia, sabe? Porque às vezes a gente está lendo o livro dos Espíritos e a gente acha que o livro dos Espíritos é uma coisa que está lá e a doutrina espírita está lá e a gente está aqui. Não é não. A gente tem que trazer a doutrina espírita para o nosso dia a dia. Isso tudo que eu estou falando para vocês, só para vocês perceberem. Eu estou no mercado e aí eu entro numa fila do caixa e uma mãe desesperada com o filho falando assim, eu quero, e o filho dizendo que queria, porque queria, a mãe não conseguia tirar um produto sequer de dentro do carrinho para colocar para pagar. A caixa olhando para ela já com cara feia, tá? Eu olhando para ela com aquela cara assim, poxa, eu sou o segundo da fila, cara, eu quero pagar, que eu quero ir embora, né? E ela lá degradando com o filho. Aí eu peguei e falei assim, duas opções. O que eu posso fazer? Eu posso fazer ócio, que é ficar parado, e eu vou sofrer, ou eu posso trabalhar, me movimentar e parar de sofrer. Aí eu virei para o garotinho e falei assim, olhei para aquele aramado que tem no lado, né? Eu segurei o aramado assim com a ponta do dedo, virei para o garotinho e falei assim, meu filho, você acha que uma chave Phillips consegue consertar isso aqui? Na hora que eu falei isso, ele estava assim, eu quero. Ele ficou olhando para mim com uma cara assim, tipo assim, hã? E eu estava falando com ele assim, um aramado soldado, e eu perguntando para ele se uma chave Phillips era suficiente para consertar aquilo. E ele ficou olhando assim, Nisso a mãe freneticamente pegava os produtos, botava para pagar os produtos, começou a botar produtos em cima para pagar, e o garoto olhando para mim e eu discutindo com ele se era uma chave Phillips, talvez uma chave de fenda, qual o tamanho da chave adequada para a gente poder resolver aquele problema, e o cara prestando atenção em mim, conversando comigo. Você sabe a diferença de uma chave Phillips com uma chave de fenda? Aí ele ficou olhando para mim, não. Eu falei, pois é, a chave... o cara não sabe nada, claro, o cara é um molequinho. Como é que ele vai saber o que é uma chave de fenda ou uma chave Phillips? Eu só sei que quando terminou aquele negócio, eu falei assim, então nós já temos esse problema para resolver, descobrir qual é a chave que a gente deve utilizar. Nisso a mãe virou para mim e fez assim, obrigado. Ele virou, tirou ele do carrinho e foi embora. Mas compra toda paga, tudo resolvido. Vocês já imaginaram se a pessoa ficar parada? O que acontece? Então essa é a questão. A doutrina, ela ensina isso a gente, que a gente precisa se movimentar, que a gente precisa se movimentar para deixar de sofrer. Quem é que diz isso para a gente? Eduardinho? Não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é o próprio Jesus. Quando ele chega para a gente e diz assim, bem-aventurados, né? Ele fala assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurado tu que sofres, bem-aventurado tu que choras. Aí a pessoa olha aquilo e fala assim, bem-aventurado, nossa, que legal, né? Temos só nós dois aqui de homem, né? Só felizes, só nós dois somos os felizes aqui. Quem já teve cólica menstrual? É gostoso cólica menstrual, né? Quem já teve filho? Quem já amamentou? Quem já pegou filho no colo? Quem já... Não é porque pegar filho no colo quando tem 2 meses é um barato, né? Legal pra caramba. Só que o filho não quer ficar no colo só com 2 meses. Às vezes ele quer ficar com o colo com 2 anos, com 3 anos. 4 anos. Os caras já são um chumbinho ambulante. O cara pesado pra caramba, o cara quer colo. E a mãe vai lá e dá colo. Então pergunta, dentro dessas situações, dentro de uma cólica menstrual, dentro de uma cólica qualquer que seja,
dentro de uma dor de cabeça, enxaqueca. Vocês já imaginaram Jesus dentro de uma dor no ombro? Naquele dia que a dor está insuportável, você já imaginou Jesus falar para você assim: bem-aventurada tu que sofres? O que você diria para Jesus? O que você diria, Miriam? Fala, vamos lá. Fala, traz toda a tua experiência aí para nós. Vamos lá. Está lá você naquele dia, dor de cabeça, enxaqueca, qualquer tipo de dor que esteja sentindo. Aí Jesus fala, sorrindo, né? Porque Jesus inventou dele sorrindo, né? Bem-aventurada tu que sofres. Está de brincadeira. Vocês já pararam para pensar isso? Então o que acontece? É preciso a gente estudar para descobrir, e a doutrina espírita ensina isso, que a bem-aventurança não é um estado presente, a bem-aventurança é um estado futuro. A bem-aventurança só vai chegar para aquele espírito que trabalha da maneira como a gente falou agora dentro da questão, aquele que trabalha, aquele que se move. Porque se a pessoa ficar parada, ela não vai conseguir resolver o problema dela. Isso é tão importante da gente entender que existe um pesquisador chamado André Chouraqui, lá da Universidade da França, já morreu até, era um historiador, que ele fez assim, ele pegou o que Jesus falou, que está escrito na linguagem atual, e foi andando para trás, porque a gente pouco percebe que Jesus falava as coisas em hebraico, as coisas que ele falava em hebraico eram conversadas pelo povo em aramaico, depois eram conversadas pelo povo em grego. Só que a Grécia era composta de cidades-estado. Vocês lembram disso, né? O pessoal lembra, né? Atenas, Esparta, Tebas, Troia, lembram disso? Então, quando você estuda, você descobre que não existia um grego, só existiam 4 gregos diferentes, dependendo do lugar. Da mesma maneira como aqui no Brasil. Alguém já viu um piá andando na rua? Já viu um piá andando na rua, não já? E um garoto andando na rua, alguém já viu? Já viu, né? Piá e garoto é a mesma coisa. Piá, garoto, menina, é tudo a mesma coisa. Alguém já comeu jerimum? Né? Ou vocês preferem abóbora? E macaxeira? Entende? Então, da mesma maneira que isso acontece, isso não é propriedade do brasileiro, gente. Isso não é propriedade do português. Isso não é língua portuguesa, isso é a mundo inteiro, é assim. Então o que Jesus falou em hebraico foi conversado em aramaico, em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, em latim, italiano, francês, inglês, português, espanhol, depois que vem para o Brasil. Aí a gente chega no Brasil, no português, e fala assim, entendi o que Jesus disse. Não entendeu nada. Você tem que ir lá atrás para conseguir pegar, que esse André Chouraqui fez isso. Ele foi andando para trás, andando. Qual foi a surpresa dele? Quando ele chegou lá atrás, ele encontrou uma palavra em hebraico chamada Ashrei, que quer dizer, vai adiante. Quer dizer assim, não para nem por um decreto, caraca. Entendeu? É como se Jesus estivesse chegando para a gente e dizendo assim para a gente, você está com dor? Você está com dor no ombro? Não para. Vai ao médico. Já foi ao médico? Já? Já fez radiografia? Ainda não. Não. Faz radiografia. Se não der certo, faz ultrassonografia. Se não der certo, faz tomografia. Se não der certo, faz a ressonância magnética. Se não der certo, continua sentindo a dor, mas continua trabalhando. Continua sentindo a dor, mas continua trabalhando. Exatamente essa situação. Entenderam? Então ele está dizendo para a gente, essa é a bem-aventurança. É assim que a gente constrói a bem-aventurança. E isso não vale para o encarnado. Isso vale para o encarnado, assim como para o desencarnado e para todo mundo. Porque todo mundo obedece a mesma regra, que todos nós somos filhos de Deus. Tem uma outra questão aqui assim, que eu vou falar de cabeça, não vou nem achar ela aqui, porque o meu celular desligou de novo, que ela fala a respeito de missões. Essa palavra missão é uma palavra que tem uma casca de banana maluca de cima dela, tá? Porque quando fala de missão, tem gente que acha assim, nossa, eu recebi uma missão. Entendeu? E aí o cara viaja na maionese, o cara acha que ele recebeu uma missão. É o rei da cocada preta. E realmente ele recebeu uma missão.
né? E aí o Kardec, quando trata do assunto aqui junto com os espíritos falam assim: gente, isso aqui é missão. A missão pode ser uma missão para um general e pode ser uma missão para um soldado, tá? A missão do soldado tem importância, às vezes, tão grande ou maior do que a importância do general. A gente já viu relatos de história de guerra que um determinado soldado, né, o general tinha montado todas as tropas apontando para uma determinada direção, falando assim: o inimigo vem dali, né? E o soldado foi na direção desse general para dizer assim para ele: não entra nessa guerra, porque você vai entrar pelo plano. O cara chegou, falou, tem um filme até agora, deu um negócio de Oscar agora há pouco tempo, 2019, pessoal aí, 1960. Não é isso? Não era essa a tarefa do cara? Lembra disso? Que aí ele chega, estou fazendo spoiler aqui, quem não viu, paciência, tá? Mas aí o que o cara chega e fala assim, vai falar pro comandante, fala pro comandante, não vai entrar pelo cano. Aí o cara, eu vou, porque nós vamos ganhar. E bem, claro que entrou pelo cano. Então, é para a gente poder entender que tem missão e tem missão. Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer que a gente não pode desfazer da missão do cara que tem uma missão menor. Porque pode ser uma missão menor, mas é uma missão tão importante, às vezes, do que a missão do outro que está, né? É a pessoa que cobra passagem de ônibus, por exemplo, tá? Se o cara que cobra passagem de ônibus, ao invés dele chegar e vender passagem de ônibus, vender 1000 passagens à ideia de 10, vai ter 1000 pessoas disputando por 40 vagas, vai ter problema, vai ter morte no lugar. Então ele é às vezes tão responsável quanto o motorista de ônibus que vai cuidar de 40 pessoas dentro de um ônibus. Só para a gente poder entender. Então o que o Espírito explica que tem missão e que a gente tem que entender que tem missão para general e tem missão para soldado. E claro, né, uma missão do general é claro que vai ser uma missão maior do que uma missão do soldado, no que diz respeito a você ter que cuidar de mais gente, não sei o que, etc e tal. Né? Então, só para a gente poder perceber. Cansei. Ah, essa água